Maravilhoso, Kelinha, mais uma gravação nossa. Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite para os nossos ouvintes, dependente do horário que estiverem ouvindo. Hoje é dia 9/2, são 18h38. Eu, Alisson Roger Pisca, estou reunido junto com a irmã Kelinha para a gente bater um papo. Kelinha, como é que você está, Kelinha? Graças a Deus, muito bem, muito feliz por estar aqui mais uma vez, dividindo, aprendendo, ensinando coisas espirituais a respeito de tudo que a espiritualidade vem trazendo pra gente. Eu estou muito contente mesmo e espero que todas as pessoas que tenham acesso a essa gravação, a este bate-papo, que se sintam bem também, que se sintam todos acolhidos. Isso mesmo. E hoje o nosso tema, a gente vai conversar um pouco estudo e da vida, sobrevivendo e estudando, estude e viva, palavra, ação e pensamento, que foi a mensagem do irmão Udra, vício e vontade. E antes de começar, eu acho que a gente começa com uma precezinha, Kelinha. Se me dê permissão para começar fazendo a prece, para a gente abrir o nosso diálogo. Ai, com certeza, vamos fazer uma prece então, que é aquilo que dá direcionamento, acalma o nosso coração, centraliza os nossos chakras, né, e vai ordenando o nosso pensamento. Então, meu amigo, pode fazer a prece. Tá bom, então é isso mesmo. Vamos conectar neste momento com a fonte eterna que habita dentro de cada um de nós e em todo o cosmos. Maravilhosa fonte eterna, que resplandeça dentro dos nossos corações, alinhando nossos chakras, beneficiando nossas auras, trazendo a tua paz, para que tudo flua maravilhosamente, para que nossa inteligência e os nossos sentimentos se unam com a tua vontade neste momento, e que todo este assunto seja direcionado por tua vontade. Nos entregamos agora de todo o nosso espírito para o trabalho com amor e por amor. Que assim seja. Que assim seja. Maravilha, Kelinha. Fiquei muito feliz com esse tema, estudo e vida, porque ultimamente eu ando vendo a necessidade que a gente tem, além de ser, estudar a si mesmo, mas de fato pegar livros, estudar, ler e executar, aprender e colocar a mão na massa no que está sendo lido. Então, os trechos que eu tenho lido aqui do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, tenho tentado ao máximo refletir a mim mesmo, se eu tenho colocado em prática, porque uma coisa é eu reter o conhecimento, outra coisa é eu absorver ele e executar. E como tenho percebido muitas vezes o que eu não enxergava em mim, agora vindo à tona, o que ontem a gente viu até no livro do Mano, sobre enxergar as próprias sombras, seus pensamentos, suas intenções, e como é interessante fazer esse estudo sobre si mesmo, Kelinha. Acredito que esse tema nosso vai envolver muito essa abordagem desse tipo de assunto hoje. Com certeza, porque é preciso refletir e estudar vários assuntos, né? Assuntos que nos dirijam a mente, as emoções e o espírito. Não adianta eu me manter focada apenas em uma área, né? A vida espiritual ela é muito importante, tanto quanto a vida material. E se acabamos desprezando esse lado da vida, ele vai gritar de alguma forma, né? E informação só é transformada em conhecimento quando a gente pratica, né? Caso contrário, é apenas informação. Então, assim, é preciso avaliar a própria vida, cada pessoa, né? Isso cabe a cada um, e perceber. Eu estudo esse conteúdo há quantos anos, há quantos meses, há quantas semanas, e quanto por cento eu mudei, quanto por cento eu me melhorei, né? Isso só se percebe quando uma semente é fértil, né? A semente do conhecimento, da informação, quando nós vemos os frutos na nossa vida. E nós precisamos usar o conhecimento espiritual, né, para que nós possamos conviver. Para que servem esses conhecimentos? Convivência. Convivência com nossos familiares, com nossos irmãos de fé, independente da
da religião que a pessoa tem escolhido, Perfeito. né? Mas não é possível nos tempos atuais perdermos tempo com intrigas, com brigas, com desarmonia, ainda mais no ambiente que você decide ir para melhorar o espírito. Então eu começo, né, a melhor esse assunto recomendando. Hoje eu vou fazer uma proeza, eu vou recomendar 2 livros, né? Pode falar, Kelly. Os 2 do Chico, mas um deles é do Chico e do Valdo Vieira. Eles são curtos, né? Eles não são grandes em volume, mas sim em profundidade, né? Porque menos é mais, né? Eu já citei isso aqui, né? Preciso praticar um parágrafo, né, do que memorizar 3 livros e continuar na mesma. Então, o primeiro livro é o livro Pensamento e Vida, né? É um livro que os espíritos estudam antes de reencarnar. Todo mundo que vai descer dá uma estudadinha nesse livro, a gente esquece, então o Chico trouxe para a gente ler de novo. E tem um outro livro que é Estude e Viva, né? Que é do Valdo Vieira com o Chico Xavier. E esses livros, eles trazem muita coisa prática. Como você chega num grupo, e aí por mais que estejam sendo descritos grupos espirituais, né, grupos religiosos, todas as instruções que estão ali, elas servem para comportamento no trabalho, numa empresa, numa escola, na rua. É incrível, assim, é muito prático. É muito prático. Eu até, vocês falando, eu já coloquei aqui no Google, já abri os 2 livros aqui que você falou, que é a linha Pensamento e Vida, né? Ditado pelo Espírito de Emmanuel. Eu vi o índice aqui, ó, muito bacana, realmente. Espelho e Vida, o capítulo 1, vontade, cooperação, instrução, educação, fé, trabalho, associação, sugestão, entendimento, berço, família, filhos, corpo, saúde, vocação, profissão, sociedade, prosperidade, hábito, dever, culpa, auxílio, humildade, tolerância, oração, obsessão, enfermidade, morte e amor. Olha cada tema, de fato mesmo, essencial para a gente caminhar na Terra aqui, Kelinha. Você falando, Kelinha, e me veio lendo, eu tô, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, e o capítulo que muito me fez pensar a respeito da vida e estudar e ver se eu de fato estou praticando, porque assim como você falou uma coisa, a gente ter o conhecimento no mental, mas e será que eu estou executando? Será que o meu coração está correspondendo com o que está dito ali? Será que eu estou só armazenando conhecimento e não estou executando o que já tenho de informações de como devemos se comportar com os nossos familiares, com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos diariamente? E a pessoa que se analisa, se observa, percebe que na sua intimidade o quanto falha, o quanto acaba cometendo deslizes nos pensamentos, nos sentimentos, percebendo preconceitos, percebendo tratamentos com os demais, às vezes arrogância, prepotência. E isso pode ser estudado em qualquer momento, seja saindo de casa, na hora que a pessoa sai de casa, refletindo sobre o que anda pensando a respeito dos outros na rua. Como é que eu enxergo o meu próximo? Será que eu vejo ele com amor? Será que eu vejo ele como um irmão? Ou será que eu julgo ele pela aparência que ele tem, pelo status, pela forma com que se veste, pela cor de sua pele? Será que eu sou um julgador dessa forma? Porque quando a gente começa a se analisar o que está pensando, parece que desperta a consciência, parece que a consciência se torna consciente do que está fazendo. Comece a analisar profundamente, e no livro aqui, trazendo essa parte, foi nesse momento onde que eu vi o homem de bem, no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, capítulo 17, e o homem de bem, ele resume o seguinte, o homem de bem, que é muito interessante, e gostaria de ler aqui um pouquinho. Ele diz o seguinte: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza.
se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos. A si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizessem. Só nesse, e aí ele continua aqui o capítulo, mas só nessa parte a gente já percebe como é essa investigação dentro de si do que, será que eu fiz aos demais o que eu gostaria que fizessem a mim? Será que o olhar que eu tenho aos demais, será que é o mesmo olhar que eu gostaria que os outros tivessem de mim? E essa reflexão é o que coloca as nossas sombras aí visíveis a nós. E dá um sentimento, eu digo, de mim, quando eu começo a ver sombras em mim, uma repugnância de mim mesmo. Uma repugnância de sentir o que eu senti naquele momento. Só que, ao mesmo tempo, me dá uma felicidade e uma alegria por eu perceber que estava pensando daquela forma, por eu rever o meu ato, meu pensamento, meu sentimento, que talvez antes era tão automático. E então dar luz a esse sentimento e esse pensamento obscuro que existe, né, dentro de mim, faz com que eu reflita que não é isso que eu quero sentir. Não é isso que eu gostaria que sentissem a respeito de mim, que pensassem a respeito de mim, que me olhassem daquela forma. Então eu acho que essa parte do estudo e vida é um estudo principalmente sobre si mesmo. Claro que o conteúdo, lendo os livros, isso desperta nós a refletirmos mais ainda, que é importantíssimo para nós, para nossa saúde mental, para o nosso desenvolvimento, para enxergarmos além do que vemos hoje, mas muito mais importante é enxergar se dentro de si não se está fazendo que o conhecimento que a gente vem adquirindo, se ele está em consonância com as atitudes que a gente tem tendo, para que a gente vá equilibrando. Eu estou lendo, eu tenho que fazer o que eu gostaria que fizessem a mim. Será que eu tenho feito? E aí, assim vai esse conhecimento sobre si mesmo, Kelinha. O que você acha? É o fluxo de dar e receber, né? Porque quando nós estudamos, a gente retém, para que sejamos úteis e possamos distribuir, né, com a nossa vida, coisas para a humanidade. É claro que na nossa pequenez, a humanidade que a gente consegue alcançar são aqueles que estão mais próximos, né? E aí o homem de bem, ele não busca apenas externamente a solução. Ele sempre se pergunta o que eu posso oferecer e qual que é o testemunho que eu estou dando, o que os outros pensam de mim, mas não com a finalidade de ter aprovação alheia, mas com a finalidade de se consultar, porque muitas vezes a gente precisa se olhar no olhar da maioria. Claro, tem pessoas que não vão gostar da gente mesmo sendo bons, e aí elas vão ter uma opinião, né? Mas quando a maioria tem muito a depor contra nós, então é porque a gente não tá indo legal. E assim, é claro que as pessoas detectam uma certa vibração do nosso pensamento. Só que aqui na Terra a gente não se comunica telepaticamente assim como a gente está conversando. Então, a nossa maior expressão é as nossas palavras e os nossos atos. Isso sim demonstra muito do que nós somos e também do que nós pensamos. É claro que dependendo da minha frequência vibratória, só de eu chegar no ambiente eu vou auxiliar ou eu vou prejudicar. Isso com certeza. Mas o que eu falo e o que eu faço depõe muito a favor ou contra mim. E isso, com o estudo, só se enriquece. E o estudo científico também transforma, o estudo filosófico também transforma, porque é possível transformar o espírito com o conhecimento material e é possível transformar o material com o conhecimento espiritual, porque existe a lei de correspondência, a lei de causa e efeito. Ela se aplica tanto no meio científico quanto no meio espiritual. É uma lei universal. O que acontece? Quanto mais eu conheço como funciona a matéria, quanto mais eu conheço como funcionam as coisas, eu não vou me iludir tanto, porque muitos conhecimentos espirituais se baseiam
no que as pessoas já sabem da natureza, do desenvolvimento humano, e aí entra todas aquelas questões. E o que eu acredito vai influenciar sim na minha conduta dia a dia. Às vezes as pessoas falam, não importa a sua religião. Sim, a religião não importa, mas a crença da pessoa, a convicção da pessoa importa. A convicção da pessoa vai conduzir a vida dela. Vai dizer se ela vai ter coragem de furtar, ou se ela vai ter coragem de mentir, ou se ela vai ter coragem de agredir alguém. As convicções dela vão ser um freio ou vão ser um incentivo para qualquer conduta que ela tenha, entende? Certo. Achei. E as pessoas vivem as suas vidas conforme as crenças que possuem, né, Kelly? Eu vejo que isso também é relatado no Cartas de Cristo, a crença, né, que é a forma com que a gente enxerga o mundo. E mudando a forma com que a gente enxerga, a gente muda nossos atos. E aí eu abri aqui, Kelly, o triângulo da vida, que é a mensagem que a gente ia comentar a respeito do irmão Udra. E bate exatamente com o que a gente conversou e o que a gente está falando. Olha só, relembrando, né, vou ler ela. Triângulo da vida. As 3 principais maneiras pelas quais o ser humano se manifesta no mundo são a palavra, o pensamento e a ação. Não desconsidere estas formas de expressão, porque as palavras e os pensamentos transmitem energia, fixando-a no ambiente. Pois uma imagem ou um som no teu pensamento firmado transforma-se em energia que emana de dentro para fora. E suas ações revelam aos outros qual o lado que você escolheu. Mas eu reconheço que por existir sofrimento no mundo, por existir inconsciência e pressa, as palavras, as ações e os pensamentos são ditos de forma compulsória e não pensada. Mas este hábito deve ser abandonado. Essa é a primeira parte da mensagem, tem o segundo parágrafo, mas só comentando. É o que você também descreveu, como a gente transforma-se em energia de dentro para fora, o que nós estamos pensando e sentindo, né? E os nossos atos vão ser exatamente correspondentes a como pensamos e como agimos, né? E como sentimos. E então isso faz a gente parar para refletir e pensar como é que eu tenho agido, como que eu tenho tratado os outros, porque isso também revela como eu penso e como eu sinto. Será que eu trato as pessoas com educação, com respeito, com amor? Ou será que eu trato as pessoas com um olhar de superioridade, arrogância, dono do saber? Que a gente teve até uma reunião, que um irmão desencarnado estava numa região umbralina onde estavam as pessoas que eram prepotentes, digamos assim, e avarentos, gostavam muito mais da aparência mais aparência do que de fato ser, né? E esse irmão relatou que pela vida dele ele levou com arrogância na família dele, tratando a mulher dele mal, né? Como se ele fosse a opinião dele sempre se sobressaísse, que ele fosse o dono do saber. Que, digamos, ele deu o exemplo, se eu coloco uma telha dessa forma, a forma certa é a minha. Se eu vou lavar uma louça, digamos, a forma com que eu lavo é a minha forma, é a mais correta possível. Os outros têm que seguir, porque eu, digamos, como o dono do saber, como uma arrogância de o que faz é da melhor forma possível e não vê que as outras formas com que as outras pessoas fazem também podem ser acrescentadas, que não é a pessoa, é o detentor de todo o saber, que com certeza nós somos eternos aprendizes. E ele acabou parando em uma região umbralina exatamente por ser dessa forma. E ele relatou, eu cuidava da minha família, eu pagava minhas contas, eu cumpria, honrava com os meus negócios, né? Mas essa arrogância, essa prepotência de ser o dono da verdade, né, fez com que ele fosse a um local onde as pessoas também se aproximaram e eram dessa forma. Então, muitas vezes a gente não percebe que talvez esteja sendo dessa forma, arrogante,
com a nossa maneira de agir e nem se dá conta disso. Até o momento onde que ele relatou que ele, de tanto sofrimento, se olhou numa poça da água e viu o seu perispírito se deteriorando, ele viu nos ossos, e nesse momento ele começou a refletir e começou a clamar verdadeiramente com arrependimento profundo pela maneira com que ele agia com a mulher dele, pela maneira com que ele agia na vida. E nesse momento a esposa que ele antes desprezava, né, que tratava com arrogância e prepotência, foi a pessoa iluminada que chegou para resgatar ele. Então foi muito lindo. E eu também, antes de terminar o diálogo com esse irmão, eu perguntei, mas você relatou para mim que ele tinha relatado, eu frequentava a igreja, né? Ele ia na igreja católica, pelo que eu entendi, e você não fazia oração lá, você não se dava conta de fazer oração? E ele falou, eu fazia oração, mas não era eu fazia da boca para fora, não foi com um arrependimento, compreendendo o que eu fiz para poder parar lá. E aí no momento com que ele clamou verdadeiramente, percebendo a arrogância, percebendo que tipo de ser humano ele foi durante a sua vida, o que ele nunca tinha percebido só depois de muita dor e sofrimento, né? Foi o momento onde que ele pôde receber o resgate, onde que ele conseguiu trazer o resgate, enxergar o ser que estava ali para poder buscá-lo. Então achei uma história muito bacana, Kerinha, sobre essa situação de estudar a si mesmo. Como a gente pode muitas vezes estar achando que a gente está fazendo tudo certo e talvez bem no fim a gente se equivoque por não ter bem analisado, Kerinha. E é preciso que nós vigiemos, porque o que acontece? Eu vou ser honesta, eu tenho me avaliado essas semanas, e semana passada eu fiquei bem decepcionada comigo. Já essa semana eu fiquei um pouco mais feliz, que eu notei uma certa paciência diante de coisas que antes eu não teria. Então, uma semana a gente está de um jeito, outra de outra. É preciso que a gente vigie, né? Não adianta eu vigiar hoje e achar que essa minha vigilância de hoje vai valer para toda a vida. Eu vivo um dia de cada vez. E essa prepotência, né, de tratar uma pessoa, né, com mais simples, uma pessoa que pensa diferente, de forma como se essa pessoa fosse uma pessoa inferior, como se o nosso método de vida ou de fazer qualquer coisa seja o único correto, né? Isso estreita a mente. Isso traz muita chance também de ocorrer doenças mentais. É preciso, quanto maior a mente, quanto mais aberta ela é para métodos diferentes, para pensamentos diferentes, mais saudável ela se torna, né? É uma segurança também para o nosso emocional. E como o Udra falou, ele explicou com muito detalhe ali, o pensamento firmado. Porque às vezes vem um pensamento de fora, mas a gente não gosta dele, a gente não firma ele, ou a gente não presta atenção. O pensamento firmado, ele se transforma em energia, né? E o que nós falamos se torna imagem, né? Tem um professor, o Ricardo Reis, professor de hipnose, fiz o curso com ele. Ele disse o poder das palavras, porque tudo que eu falo vai se tornar uma imagem na cabeça de alguém, e essa imagem vai despertar na pessoa uma emoção, positiva ou negativa, né? Vai despertar um sentimento, em consequência uma emoção, né? Porque quando, né, o nosso organismo ele transforma, né, substâncias, né, como a adrenalina, dopamina, quando transforma, essas substâncias nos causam emoções, já se torna uma coisa física, né, é além do sentimento. Então o poder das palavras, o que a nossa palavra faz com o pensamento da outra pessoa. Então quando eu me preocupo muito com aparência, como eu me pareço na sociedade, eu pago as minhas contas, ninguém, né, eu tenho uma boa casa, eu tenho um bom emprego, as pessoas não falam mal de mim, mas eu não me preocupo como eu faço a pessoa que está do meu lado todo dia se sentir, né? Eu quebro a autoestima dessa pessoa, eu desvalorizo, é porque isso eu vou ser responsável. Se eu causei, eu vou colher esse fruto mais cedo ou mais tarde. E às vezes, né, uma esposa, um esposo, um filho, alguém, ele vem sofrendo golpes emocionais uma vida inteira. E se essa pessoa cai,
a responsabilidade também é nossa. Se a gente foi o causador disso, então é preciso ser justo, né? Avaliar com justiça se o outro fez o certo ou errado, mas não para julgar, né? Para dar o devido reconhecimento e avaliar o nosso comportamento com o mesmo critério, ou até maior, porque nós devemos cobrar muito mais de nós mesmos, claro, sem se maltratar também, tem o auto-perdão e tudo mais. Mas é preciso que sejamos justos, porque o Sananda fala, né? Que muitas vezes com os erros nossos a gente é complacente. E os dos outros a gente vai lá e aponta e fala, a gente não tem medo de dizer que o outro errou. Mas é preciso ter esse critério, principalmente num grupo que você vai estudar, que você vai conviver. E a família é o grupo mais precioso que a gente tem. Primeiro é o nosso corpo físico, nosso veículo de manifestação. Né? Estudarmos para cuidar dele também, em todos os aspectos. E depois o que nós temos mais de precioso é o nosso grupo familiar. É difícil, o grupo familiar é um dos que mais dá trabalhinho para todo mundo, né? Todo mundo. E aí a gente sempre aponta para aquela pessoa que a gente considera, né? Mala, sem alça, sem rodinha, carregada de pedra, molhada em dia de chuva. Só que é essa pessoa, exclusivamente essa pessoa que muitas vezes a gente tornou ela assim, né? Em tempos antigos, e aí a gente precisa conviver, exercitar a nossa paciência e com muita fé até consertar, né? Essa malinha, colocar uma rodinha de cada vez, né? E tirando as pedrinhas, né? E é assim mesmo, não é tão fácil. Por isso, esses 2 livrinhos que eu recomendei, eles são pequenos, mas eles lidos assim, e com paciência, tem que ser lido e estudado, não adianta devorar o livro. Eu era muito ansiosa. Me recomendava um livro, eu devorava, e aí passava muitas coisas bem batidinho, assim, que passa nas entrelinhas, né? É verdade. Se você ler um livro hoje, daqui a 10 anos, às vezes nem leva isso, leva 5 anos, uma semana, às vezes eu releio as mensagens do nosso canal, eu volto lá, eu digo, nossa, mas isso estava ali? Que nem hoje, agora você releu, né? A mensagem do Udra, né? Porque como eu estou em estado alterado de consciência, quando eu dito a maioria das mensagens, muita coisa passa batida. E aí eu releio, e aí eu vejo detalhes, né? Que eu não havia percebido. E na nossa vida também é assim. Existem detalhes no nosso filho, na nossa filha, no nosso pai, na nossa mãe, existem detalhes no nosso trabalho que passam despercebidos. E aí quando a gente começa a olhar esses detalhes e começa a se colocar no lugar do outro, as coisas ficam um pouquinho menos difíceis, né? É claro que nós não somos perfeitos, mas Jesus sabe disso. Chegou aqui, né? Buda veio, Confúcio veio, né? Veio tantos avatares, né? E avatares menores também. Chico eu considero um avatar, né? Então, que deixou muito conteúdo. Então, esses conteúdos eles servem para quê? Para nos auxiliar, né? As obras do Chico mesmo, nossa, você leva vidas lendo, né? Imagina. Vai dar conta de ler tudo? Não vai, né? Tem que escolher aquelas que você tem acesso e estudar. Aquelas que você compreendeu, porque estudar todas, estudar mesmo, de verdade, perceber todas as entrelinhas, uma vida só não dá, né? É uma obra verdadeiramente para o espírito, porque são muitas obras. E é bom que essas 2 que eu recomendei, elas são bem pequenininhas, é bom para começar. Mas sejam curiosos, né? Que as pessoas sejam curiosas e procurem literatura. E nós aqui não podemos ser pretensiosos, dizer não leia isso, não leia aquilo. Né? A pessoa tem que ler, a pessoa tem que sentir no coração. Ramatiz, ler vários livros, né? Quem consegue ter acesso aí aos livros sagrados antigos, o Tao Te Ching, né? Vários livros. Quem tem acesso até ao Alcorão, né? E existem mensagens lá que vão muito de encontro ao que nós estamos falando aqui. Vão muito de encontro e me deixaram bem feliz pela universalidade das principais leis espirituais que nos fazem muito, muito bem. E eu acredito, Kelinha, que eu e você nessa visão universalista, agregando conhecimentos de onde quer que seja, sem se fechar, vendo que a gente, apesar de que se tivesse acesso a ler tudo, digamos, as obras
do Chico, tudo, e não só dele, mas de tudo as religiões, tivesse tudo o conhecimento do que está no planeta Terra, ainda seria só um pouquinho, né? Como nas nossas mensagens a gente já recebeu isso também, e como a gente percebe que o conhecimento é infinito, né? Infinito, a gente vai ser sempre eternos aprendizes mesmo, e se colocar nessa situação de sempre eternos aprendizes, a gente se vê humilde, porque a gente sempre vai ter algo a aprender com os demais. Vamos ver que a gente pode ser que possa falar de um assunto 2 horas consecutivas sobre um assuntinho só, mas vai ver que percebe que não tem nem um pouquinho, uma fração de conhecimento a respeito sobre aquilo, e a gente se vê dessa forma humilde. Acredito que é o que engrandece o nosso espírito, porque a gente vai ser sempre humilde ao ponto de poder aprender com os outros, ouvir os outros, seja humilde, seja culto, vai estar sempre aberto a ouvir, a aprender, a ensinar, né? E o final, o segundo trecho da mensagem do irmão Rudra, que é muito bacana mesmo a respeito do que você falou, essa parte também de uma imagem, um som no teu pensamento firmado mesmo, transmite energia fixada na mente. Muitas vezes também me vêm pensamentos que não são bons e eu não quero, digo até cancelado, né? Já digo para mim, não dou vazão a esse pensamento, a esse sentimento, cancela e troca, né, esse pensamento, para que não fixe aquele pensamento e acabe se transformando, e aí já altera o sentimento, já fica mais difícil de mudar aquela emoção, né? Ela começa a tomar mais conta e o pensamento não consegue se desvencilhar. Quanto mais eu dou alimento, né, um ruim pensamento. Aí daqui a pouco eu já estou fazendo uma briga interna, dependendo do que eu estou pensando. Se eu estou pensando em alguma pessoa, já começa, se a pessoa me falar isso, eu já vou falar isso, e começo a fazer essa batalha de consciência interna firmemente no pensamento. Então a gente tem que estar muito atento com o que tem encaminhado aos demais, a si mesmo, como tem operado a consciência, porque é uma grande responsabilidade a operação da consciência, porque eu posso estar prejudicando meus irmãos, a mim mesmo, né, com maus pensamentos, maus sentimentos, diálogos obscuros dentro da minha mente, imagens pervertidas, coisas nesse sentido que a gente tem que ter consciência de que está manifestando, porque a gente manifesta esta energia. A pessoa pode estar sendo atingida, se ela não tiver uma vibração boa. Eu estou cometendo prejuízos à pessoa que eu estou fazendo pensamentos e a mim mesmo. E aí o irmão Rudra, digamos, voltando aqui, ele diz o seguinte por fim: amigos e amigas, aprendam a viver no momento presente, porque os poderes atuais de muitas pessoas são suas palavras e seus pensamentos. E quando digo poderes, eu estou falando sério, porque existem energias que ficam impressas no ambiente em que você despeja suas palavras e seus pensamentos. As consciências desnorteadas precisam sentir energias mais coloridas e mais brilhantes. É claro que existem mestres que ajudam a humanidade com outras ferramentas. Mas enquanto você é uma pessoa comum, escolha as suas melhores palavras, ações e pensamentos para ofertar à sua família, ao seu povo e a este mundo, e consequentemente estará ofertando sua vida a Deus. Olha que lindo, Kelinha, como demonstra essa responsabilidade. O irmão Rudra traz essa responsabilidade sobre o que andamos pensando, sentindo. Talvez nós estamos contribuindo para uma egrégora de violência, né? Tem que cuidar com essa parte de partidos, as pessoas tomarem partidos, se tornarem fanáticos, fanatismo, né? O respeito a todos, o amor incondicional, amar as pessoas de outros partidos, amar as pessoas de outras igrejas, de outros credos, amar as pessoas que cometem equívocos nas vidas, que estão dentro das penitenciárias. Por exemplo, as pessoas muito destilam ódio contra estes seres humanos, mas são nossos irmãos em aprendizado no planeta Terra.
A gente tem que saber amar as pessoas incondicionalmente, e isso agora me veio até ontem no capítulo do livro do Mano Novo, né, que ali a gente viu o que o irmão comentou, o irmão Zóia falou para o Sadraque, que uma das missões dele era amar, né, aí eu não lembro como é que foi a palavra, mas incondicionalmente, né, porque a gente está fazendo aí esse terceiro livro do Sadraque, né, e ele relatando ali muitas experiências, e o irmão Zóia, que é um irmão de outro mundo, que vai nascer aqui futuramente, instruindo ele, dizendo: ame verdadeiramente, ame a todos. O amor é para todos. É claro que existem pessoas que nós precisamos ser cautelosos, mas o amor é para todos. E o livro O Profeta de Khalil Gibran fala a respeito das pessoas que tropeçam na vida, que cometem crimes. E os que chegaram na frente não removeram os obstáculos. E os que estão atrás, muitas vezes, né, acabam atirando pedras. Então, todas as pessoas são responsáveis pela estrutura social de hoje. Todas as pessoas. E quando uma folha cai da árvore, que o Khalil Gibran fala, é porque alguma outra folha se nutriu com mais seiva do que devia, né? Nem todos os ladrões roubam porque falta comida, mas às vezes faltam outras coisas. Existem muitas carências. A necessidade de adrenalina é falta de propósito de vida, é falta de acolhimento. Nem todos esses jovens que entram nas drogas, eles entram por uma necessidade financeira, né? Tem aqueles, né, em questão de racismo estrutural e por aí vai, mas existem muitos que eles não têm propósito. Muitos foram perguntados, né, foram feitas entrevistas, por que eles entraram nesse caminho. A minha vida não faz falta, o que eu fizer ou deixar de fazer, tá tudo bem. Então é preciso amar, é preciso cobrar dentro da família, claro, cobrar com amor e justeza, mas cobrar o propósito de cada um. É preciso dizer: olha, eu preciso de você. Você também é útil, você tem deveres e você tem direitos nessa família. É preciso trazer aquela pessoa para o grupo, estudar em grupo, viver em grupo, pensar em grupo, né? A democracia, a verdadeira democracia, exercida não só na política, exercida dentro de casa, onde todos são ouvidos, onde todos são cobrados, né? E onde todos recebem de acordo com o mérito. Né? Se errou, vai receber uma repreensão, mas se acertou, vai receber um elogio. Porque o nosso mundo, ele é carente, ele é egóico, né? As pessoas precisam ter a necessidade, elas têm a necessidade de aprovação e de poder, né? Elas querem ser aprovadas, elas querem ter um certificado de aprovação, elas ainda precisam disso. Nós, infelizmente, não deveríamos precisar, mas a gente ainda precisa, né? A gente já está assim num nível que não precisa tanto, mas às vezes dói quando a gente não é reconhecido por aquela pessoa. Eu mesmo reconheço. Hoje eu não preciso da aprovação de todos, né? Rede social, essas coisas eu nem tenho, mas eu já me magoei porque uma pessoa muito próxima reparou muitos defeitos e não reparou qualidades uma você nunca viu. Então, assim, um grau de ego, né? Um grau considerável de ego que não sentiu a necessidade de todos, mas sentiu a necessidade dos mais próximos aprovarem. Isso todos nós temos, por isso que a gente está aqui. Por isso que a gente está aqui na Terra, para aprender a fazer o certo pelo certo, independente da aprovação alheia. Kelinha, você falando aqui, veio a mensagem do irmão Ilu, arcturiano, que a gente recebeu. Verdade. No dia 2/2, uma partezinha, Kelinha, que você relatou agora, eu abri aqui e vi, encaixou perfeito. Olha o que ele diz a respeito disso, para aqui, ó. Que ele faz uma advertência, né, sobre amor, amor e confiança. Uma advertência tem a fazer para os humanos terrestres, porque o amor e a confiança são amigos, mas não são a mesma coisa. O amor é uma força que se manifesta através do bem, mas a confiança
é a certeza que você tem em algo ou em alguém. É certo que o Cristo planetário disse: amem uns aos outros como eu vos amei. Porém, o amor do Cristo não está baseado na sua confiança na humanidade, mas na lei do progresso que tornará esta humanidade confiável. Pois ele conhece muito bem as imperfeições de cada ser humano, e ainda assim dignifica a humanidade com sua amorosa presença e proteção. Aí, essa parte que eu selecionei aqui, ó, Kelinha. Para você que já está desperto ou ainda está despertando, é preciso uma advertência para que não se decepcione com as imperfeições e sombras. E assim, presente na luz, não acabará desistindo do caminho que escolheu. Entenda que cada indivíduo oferece aquilo que já possui. Caminha pelos caminhos que já conhece. Então compreenda sempre, mas que sua certeza, que sua confiança esteja primeiramente na origem de todos nós, no Criador. E assim ele segue a mensagem, mas essa primeira parte trazendo e até liga bem certo do que a gente está falando de amor, ame a todos, a mensagem, né? Amor incondicional, mas para que a gente não... Uma coisa é amor, outra coisa é a confiança. Amar aos outros incondicionalmente não significa que vai confiar, mas para que a gente acabe não se decepcione com as sombras alheias, como as pessoas vão se comportar, porque as pessoas vão oferecer aquilo que elas já têm, a forma com que elas operam no mundo. Então talvez a gente que tenta, né, o máximo possível trilhar um caminho da luz, né, para que a gente não se decepcione e acabe caindo, digamos assim, caindo dessa forma de querer pensar, agir no amor fraternal com todos, se decepcionando com a forma com que as outras pessoas são, é compreender, como o irmão Ilu falou aqui, ó, cada indivíduo vai oferecer aquilo que ele já possui, vai caminhar pelos caminhos que já conhece. Então a gente vai ter que sempre compreender neles, né? Compreender os outros irmãos que nos decepcionam, que fazem atitudes grosseiras, que a gente percebe no dia a dia, no trânsito, principalmente a gente vê como as pessoas no trânsito mostram muito do que são, apressados, ansiosos, tentando passar por cima dos demais. A gente vê muito isso no trânsito, a gente percebe como as pessoas agem, né, esses irmãos, né, e muitas vezes a gente se decepciona verdadeiramente com eles, se decepciona, mas essa mensagem clareia para que a gente perceba que uma coisa é amar esses irmãos que decepcionam a gente com a forma de agir, de pensar e operar nessa dimensão, mas que a gente possa compreender eles, que eles estão fazendo o que eles sabem, o caminho que eles estão oferecendo, o que eles possuem, estão em aprendizado, estão caminhando pelos caminhos que eles já conhecem. Então, para que a gente tenha amor incondicional, mas também é diferente de ter confiança sobre os outros. Bem legal essa mensagem, Kelinha. Sim, e também é preciso não acharmos que temos que ficar neurótico, desconfiando de todo mundo. O que o Ilu quis dizer é para que nós não nos baseamos em certezas inventadas, ilusões. Então, eu não conheço muito bem o Alisson, e aí ele não me conhece muito bem. Ele sabe do pouco que ele me conhece, do pouco que eu conheço ele. E aí ele cria certezas. Não, mas a Kelly, isso ela não faz. Será? Ah, isso ele não faz. Será? Eu amarei ele, ela me amará? Se a gente cometer tal e tal erro, o amor vai ser o mesmo? Porque o Sananda, muitas vezes, quando ele conversa comigo, ele diz: as pessoas confundem amor com expectativa. E aí, como elas criam expectativa em cima das pessoas, elas colocam elas em pedestais, e aí elas dizem que isso é amor. É uma adoração. Perfeito. E aí, quando essas expectativas caem, o amor se transforma em decepção. Amor não é isso. Amor é uma força. Uma força que se manifesta através do carinho, da proteção, mas é uma força, não é um sentimento. Não é um sentimento. Ele se manifesta em sentimento, mas é uma força que mantém o universo. O que João fala? Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Olha a profundidade. O amor é a fonte eterna. Então, logo, não é um sentimento.
é um ser, é uma força inteligente e também se manifesta através de nós, protegendo, mantendo, desenvolvendo. O que eu penso da outra pessoa, a expectativa que eu tenho não é amor. Isso é a minha imaturidade que faz eu acreditar nisso. O amor é o cuidado que eu ofereço a um filho e ele cresce. Ele cresce. Eu dou comida, eu dou carinho, porque eu estou sendo naquele momento a expressão de Deus. Eu não estou preocupado com o que ele vai ser no futuro. É um impulso que me leva a desenvolver aquela criança, ensinando ela a falar, a andar. Nenhuma mãe se pergunta, depois de um tempo ela se pergunta, que daí o filho cresce, mas quando é um bebê ninguém se pergunta, mas será que vai ser um bom sujeito ou vai ser um bandido? Ela não se preocupa, ela faz o que tem que ser feito. Ela cumpre o fluxo de energia do jeito que ele é, de forma natural, como a fonte eterna faz conosco, nos desenvolvendo, nos protegendo, né? Como as cartas de Cristo falam, né, sobre os cílios, as plumagens dos animais, a regeneração de um machucado. É sempre essa força voltada para o amor, é isso. É proteção, é desenvolvimento, é essa força que impulsiona, que harmoniza, né, que faz o magnetismo não brigar com a eletricidade, os dois trabalharem juntos e criarem novas potências, novas energias, novas vibrações. Isso é amor. O que eu penso que o outro pode me oferecer, isso é expectativa. E aí, no estudo das leis espirituais, a gente vê se a gente ama ou se a gente tem expectativa. A mesma coisa a confiança. A confiança verdadeira não é o que eu acredito que o Alisson é. É a certeza que eu tenho nele. E eu não tenho todas as certezas. Assim como ele também não tem todas as certezas em mim. Se ele disser que tem, é expectativa. Eu posso transmitir mensagens verdadeiras? Posso? Pode vir um obsessor e me fascinar? Pode. Pode. E se eu cair, se eu mudar a minha vibração? Hoje eu estou fazendo de tudo para que ela se mantenha colorida, se mantenha em ordem. Mas é preciso sempre uma avaliação justa. Não posso agora ser endeusada e dizer, não, a partir de hoje o que ela fala é lei. Será? Até em que ponto? A mensagem tem que ser sempre avaliada, independentemente de quem fala, né? A nossa vida deve ser avaliada. E primeiro temos que avaliar nós, né? Para podermos estudar, sempre ter educação, né? O estudo em grupo é muito importante que tenha educação, comunicação, clareza, disciplina. Essas coisas todas vão ser explicadas, né, nos livros que eu recomendei. E só um apanhado a respeito de vício, né? O vício é um abuso de todo e qualquer recurso que existe. Todo e qualquer recurso. Seja comida, seja trabalho. Se eu abuso daquele recurso e eu não consigo deixar de pensar naquele recurso, de agir só em função dele, independentemente se for sexo, se for dinheiro, se for trabalho, eu posso me viciar em pessoas. As pessoas apaixonadas a nível de doença, elas são viciadas em outras pessoas. Boa visão. É um vício também. Obsessão é vício. É o abuso da companhia da pessoa, do que a pessoa pode oferecer. Então é preciso que nós tenhamos sempre em mente o uso do nosso corpo físico, o uso da companhia, o desfrute, não o abuso. E quando que é abuso? Quando as nossas ideias se estreitam, ao invés de se alargarem. Então eu deixo de pensar em muitas coisas, eu deixo de ser útil para muitos e começo a focar em uma só pessoa, em uma só situação. Aí 24 horas do meu dia, o que eu estou fazendo? Né? Se eu estou focada 12 horas por dia numa série, né? Se eu deixo pessoas, propósitos de lado, então a minha vida ela vai se afunilando. Aí eu estou viciada. Quando a minha vida ela vai se alargando, aí eu estou caminhando rumo ao progresso. Né? É isso que todas essas instruções elas nos ensinam, elas nos alargam, para que nós possamos fazer mais, receber mais e, em consequência, doar mais para o nosso próximo. Olha, Kelinha, gostei muito dessa análise, fiquei bem, gostei mesmo sobre essa situação, sobre o vício, e tem toda a razão. E isso faz a gente, eu gosto de ouvir para que eu possa refletir se eu tenho
Se eu estou carecendo em alguma situação assim, porque a gente expandir a nossa consciência é muito enxergar onde que a gente muitas vezes não enxerga. Colocar a luz onde muitas vezes é escuro, que não percebe, anda no automático, né? E eu acho que esse que é o grande propósito dessa reforma íntima nossa, né? Para se descobrir, se tornar um ser humano melhor. E a única forma com que eu tenho é me analisando, percebendo as minhas atitudes, meus pensamentos, e a forma com que eu posso me analisar é estudando, é trocando uma ideia com alguém, igual estamos trocando uma ideia eu e você, nos grupos, assim como tenho lá no Alvorada, comunidade espiritual, né? E vejo como isso enriquece, claro, estudo, né? Vivendo e estudando, como o nosso tema, vivendo nossa vida e estudando. Pode ser em livros, pode ser nos bate-papos, nos assuntos, nos vídeos. O que eu gostaria também de falar sobre um dos canais muito bacana que tem mudado, também me feito enxergar a mim mesmo e querer me melhorar e me tornar um ser humano melhor, é o canal da Casa Plataforma de Oração no YouTube. Muito bom ali com os médiuns, tem o médium Pedro Augusto e os demais médiuns ali também, trazendo mensagens riquíssimas de aprendizado e tudo voltado à reforma íntima. Não é o dogmatismo, a querer só, a só ter, mas não ser. Ter, né? Muito. Eu tenho conhecimento, eu sei o que diz todo o Pentateuco, né? Do Allan Kardec, e eu tenho outros conhecimentos, mas não reproduz aquilo que tem. Então, ser muito mais importante a gente ser do que ter. E isso consiste em análise verdadeira, honrada, de olhar para dentro de si mesmo com coragem, com humildade e ver as sombras e melhorar-se a si mesmo a cada dia, aprendendo em grupos, e assim a gente tem uma infinidade de opções. O que basta é estar aberto a aprender, né, Kelly? E o Alisson, foi você, né, mesmo que me recomendou, né, a Casa Plataforma de Oração, e eu vi, e eu gostei, e assim, nós estamos sendo honestos aqui, porque a gente não conhece nem o irmão Pedro, ninguém da casa, né, nós não conhecemos nenhum deles, e realmente nos fez bem, realmente nos impactou. E aí quando eu encontrei um irmão que também canaliza o Sananda, eu disse, nossa, que delícia. Porque quem canaliza realmente, ele não fica brabo porque o outro faz também, muito pelo contrário. Ele fica feliz, ele constata que o que ele fala, o outro fala igualzinho. Ele não fica melindrado, porque, né? Fica feliz, porque é menos trabalho. Quanto mais pessoas canalizar o Sananda, nós vamos ter trabalho, mas não é todo o trabalho para um só, né? Se divide os méritos e as pedradas também, né? Então, parabéns. Eu não conheço o irmão Pedro, mas recomendo também um canal que me fez muito bem, né? Me fez muito bem. E sempre que nós encontrarmos livros, canais, né? Contatos, seja no Insta ou seja no que for, que nos fizer bem, nós vamos recomendar, sim, independente da pessoa nos conhecer ou nos recomendar ou não, porque nós devemos falar do que é bom. O que é bom deve ser divulgado, deve ser falado, né? Notícias ruins a gente deve guardar como um segredo de confissão, como diz o Détrio, porque as pessoas gostam de propagar o negativo, né? E o que deve ser divulgado é o que faz bem, é o que faz crescer. Então a gente fica muito feliz com esse irmão que está fazendo o trabalho dele, e outros irmãos. Eu não conheço todo mundo porque eu estou fresca ali na plataforma, mas que eles sejam abençoados, e a gente fica muito, muito feliz mesmo de estar fazendo, né, um trabalho parecido, né, cada um do seu jeito, né? Ele canaliza ao vivo, né? Eu já tenho dificuldade porque não é de forma tão natural, né? É de forma mais inconsciente para mim, é de forma mais sofridinha, então eu sinto muito cansaço. Eu prefiro ditar, o Alisson escreve, depois a gente solta no canal e depois eu analiso, né? Mas vamos ver, né? Vamos colocar na mão do Criador, do Sananda. Se um dia for para canalizar, a gente canaliza, mas por enquanto eu prefiro mesmo repassar e depois o Alisson coloca no canal, né? Mas tudo estudando e vivendo com amor, com alegria. Com o tempo nós vamos fazer lives também, convidar irmãos que a gente conhece, lá do Alvorada, os meus
amigos também, né, para participar com a gente. Quanto mais gente, melhor. Quanto mais gente pensando igual, a gente fica muito feliz. Quanto mais médiuns ostensivos, sabe? Isso é bom, isso não faz mal, não. Isso não me deixa preocupada. O outro também está fazendo, que bom. Verdade. Façam mesmo. E venham muitos trabalhadores, porque a seara é muito, muito grande. E os ceifeiros são poucos, como dizia Jesus, né? Então vamos trabalhar, gente. Quem sabe fazer, quem sente no coração que tem um propósito, não tenha medo. Né? A árvore que não dá fruto, ela realmente não leva pedrada, mas também ela, né, não tem nada a oferecer. Então que nós possamos dar muitos frutos, seja na mediunidade, seja como voluntário, seja como amigo, seja como for. Né? Ofereça sempre o melhor. Essa é a mensagem que a gente deixa para quem tem vontade, mas não tem coragem. Né? Tenha coragem. Perfeito, Kelinha. Eu acho que a gente já encerra nosso diálogo, foi muito produtivo. Agradeço muito mais esse momento que a gente se reuniu aí para conversar sobre os assuntos. Isso com certeza a gente vai expandindo nossa consciência, né? Trocando ideias, assuntos bons, e fico muito grato mesmo, Kelinha, da gente poder realizar isso. Então vou fazer uma prece para a gente se despedir, pedindo agora ao Criador para que abençoe todas as almas desse pequeno planeta Terra, para que seja emanada uma luz sobre cada habitante, sobre cada animal, sobre todos os vegetais, sobre todo o mineral, sobre todo este planeta, seja abençoado e nutrido pela fonte eterna, abençoando cada coração, expandindo cada consciência, para que este mundo se transforme num mundo de luz e de amor. Que assim seja. Que assim seja. Kelinha, fica na santa paz, tá? Até a próxima, então. Até a próxima. Fica na paz de Jesus. Até mais. Tchau.